Tem jogador que demora anos para assumir responsabilidade e tem jogador que faz isso aos 20. Olimpíadas de 2008, último segundo, uma falta com o jogo empatado e um jogador de 20 anos pega a responsabilidade de uma seleção naquele momento. Não era final, não era uma decisão de título, mas ali era uma decisão pura. Ali todo mundo viu que Mikkel Hansen ele já era diferenciado. Apenas com 20 anos de idade, no último lance do jogo empatado, ele pega a responsabilidade, coloca no seu peito e dá um dos arremessos que ficou marcado em uma geração. Quem não lembra daquele gol de Mikkel Hansen? Não era final, não era uma decisão de título, mas era uma pressão pura. Naquele exato instante, muita gente percebeu que Mikkel Hansen não era um jogador comum. A questão é, como esse momento ajudou a construir tudo que vem depois? Mikkel Hansen nasceu em 1987, lá na Dinamarca, filho de ex-jogador de handebol. Desde cedo ele entende o handebol como um jogo de raciocínio, não é um jogo de força, é de mentalidade. Ele não é treinado para ser um jogador mais explosivo, ele é treinado desde pequeno a ser um jogador mais lúcido, olhar para a precisão, olhar para cada detalhe do jogo. Em 2008 ele chega na Olimpíada sem status, sem protagonismo, um jogador jovem ainda, mas quando o jogo pediu frieza, ele assume o último tiro livre, no último segundo de jogo. E ali não é sobre o placar, ali é sobre confiança. Como um jogador tão jovem assume uma responsabilidade dessas na sua primeira Olimpíada, com apenas 20 anos? Essa não é uma mentalidade comum. Com o tempo, isso começa a virar padrão na vida de Mikkel Hansen, porque ele não é um jogador de correria, de afobação, ele é um jogador de controle, um jogador decisivo, que nos mínimos detalhes, quando o time precisa, já sabe em quem confiar. Ele lê as defesas, ele segura o ritmo, ele sabe o momento certo de acelerar o jogo, o momento certo de segurar. É por isso que os técnicos confiam nele nos maiores jogos, nos jogos mais decisivos, nos momentos que de mais pressão é Mikkel Hansen que decide. E o auge vem com consistência. Foi campeão olímpico em 2016, campeão mundial em 2019, melhor jogador do mundo, por várias vezes, jogando nos melhores times do planeta. Mikkel Hansen ele não precisava fazer o último gol, ele precisava fazer o jogo funcionar em finais, semifinais, em momentos decisivos, em momentos de pressão. Ele era o jogador que diminuía o erro, e isso na alta performance vale ouro. E ser confiável assim por tantos anos tem um preço. Começa a sofrer marcação dupla, momentos de pressão, muita expectativa em cima dele, mas Mikkel Hansen ele não desaparece, ele se adapta, muda o estilo de jogo e ele continua sempre decisivo em cada detalhe, em cada jogo. Ele sempre com a estratégia correta aparece no momento certo. Quem acompanha handebol lembra do seu tiro livre lá em 2018, lembra da Olimpíada de 2016, naquele jogo contra a França, lembra da regularidade em 2019 e a Dinamarca sempre entre as melhores do mundo e Mikkel Hansen em campeonato atrás de campeonato, mantendo sempre o mesmo padrão, sem oscilar muito, um jogador que, mesmo com idade avançada, ainda estava sempre entre os melhores do mundo. É algo inacreditável o que ele fez no handebol mundial. Mikkel Hansen mostrou que a grandeza ela não começa no topo, ela começa quando você assume responsabilidades, mesmo em momentos decisivos e tão jovens. É ali que a grandeza de Mikkel Hansen começou a crescer cada vez mais. Aos 20 anos, gol no último segundo de falta, algo inesperado, ele chama a responsabilidade. Ali ele mostra que os grandes atletas são aqueles que eles aprendem a ser confiáveis antes de se tornar estrelas. Todos eles puxam a responsabilidade, jovens, e é por isso que ele marcou um nome na seleção da Dinamarca para sempre, porque ele era um atleta confiável.
Mikkel Hansen nos mostra que não é sobre idade, é sobre decisão. Naquele momento ele tomou uma decisão, ele poderia errar e talvez ser criticado, talvez perder um pouco de confiança, mas ele decidiu olhar para o outro lado da moeda. E se eu fizer? E se der certo? Quem eu vou ser? Foi assim que ele marcou para sempre a sua marca na seleção da Dinamarca e no handball mundial. E se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo algum momento que você lembra da carreira de Mikkel Hansen que eu não comentei. Também escreva qual atleta você gostaria de ver aqui. Já compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.